Aí pessoal, flebotomia geral, Flávio agora trazendo para você sobre a centrifugação. Uma dica para nossos amigos também que trabalham conosco de centrifugação, nossos amigos de trabalho aí, de laboratório, ambulatório, que trabalha com a centrifugação de amostra, tá certo? Então, todo soro, né? O soro do paciente, ele passa por o sangue do paciente, ele passa por um processo chamado centrifugação, tá certo? E todo o sangue do paciente que vai ser obtido, o soro, ou para ser obtido um plasma para um certo diagnóstico de exame, aquele sangue do paciente precisa passar por uma centrifugação, tá certo? E o que seria a centrifugação? A centrifugação é a dinâmica de você girar o tubo, tá certo? Girar aqueles tubos de ensaio para as células sedimentarem na parte sólida, né? Sedimentar a parte sólida e ficar o sobrenadante que a gente chama de parte líquida, que a gente chama de soro, tá certo? Então, como é feito a centrifugação do material na centrífuga? A gente fez um pequeno desenho aqui, só para ilustrar para você, mas futuramente a gente vai mostrar no aparelho como é feito a distribuição dos tubos de ensaio dentro da centrífuga, tá certo? Os tubos de ensaio dentro da centrífuga, eles têm que ser colocados na posição sempre de frente para o outro e cruzada, tá certo? Então, a dica é essa aí, ó. Aqui assim, o suporte dentro da centrífuga, às vezes tem centrífuga que tem 4 suportes dentro, onde são distribuídos os tubos de ensaio, tá certo? Os suportes onde são colocados os tubos de ensaio com vários buraquinhos lá, entendeu? Para poder colocar os tubinhos na ordem. Então, como é feito essa distribuição aí? Essa distribuição você sempre coloca, se tiver um buraquinho lá do recipiente, lá do suporte, ele está de frente, aqui como você está vendo, eu vou marcar aqui. Observe a posição desses pontos. A posição. Tá vendo? Você observa aí a posição dos pontos. Você vê que o ponto que está de frente, ele fica de frente um para o outro. Tá certo? Ele pode ficar de frente um para o outro e cruzado. Tá certo? Por quê? Para balancear. Ela precisa ficar balanceada, tá certo? Ou ele fica de frente para o outro, ou ele fica na posição cruzada. Por quê? Para poder balancear, não é, aquela centrifugação. Se você colocar todos de frente para o outro, sem estar de forma cruzada adequada, a forma cruzada, não é, você pode causar um desbalanceamento da centrífuga e ela ficar fazendo aquela zoada. Então, você coloca um sempre de frente para o outro, tá certo? Ou de forma cruzada, entendeu? Se você fizer de forma cruzada, você está fazendo balanceamento. Se você fizer de frente para o outro, tá certo? Tipo, se o recipiente lá da centrífuga, ele está com uma bolinha aqui do lado, você vai para o outro lado. Se tiver de frente, você coloca de frente, tá certo? Se ele tiver no lado contrário, tem que ser colocado no lado oposto. Tem que ser sempre cruzado, tá certo? Ou de frente um do outro, ou se tiver na lateral, cruzado para não ficar desbalanceado a centrifugação, tá certo? Isso é uma dúvida que paira na mente de muita gente aí sobre a centrifugação. E são dicas importantes que o material precisa estar calibrado na mesma altura, tá certo? O líquido que está dentro, tá certo? O líquido, um exemplo aqui só, um exemplo. Estou dando um exemplo aqui com o tubo de ensaio de gel. Você vê que esse gel, ele está na mesma altura, não é isso? Uma dica aí, só para você entender como é, na centrifugação lá. O gel está na mesma altura, tá certo? Então, todo o líquido na centrifugação precisa estar
desse jeito, na mesma altura o líquido, tá certo? O sangue, ele precisa, o sangue o sangue é líquido, dependendo do material, se for plasma ou se for já coágulo, né, o material coagulado. Então, se você centrifugar o sangue, a centrifugação ela tem que ser feita com 20 minutos após a coleta ou 30, tá certo? A centrifugação tem que ser feita com 20 minutos, a centrifugação tem que ser feita com 20 minutos ou 30 após a coleta, tá certo? Para poder gerar aquela quantidade certa de soro do paciente e também não causar uma hemólise, tá certo? Que é a quebra da hemácia. Para não haver uma quebra de hemácia, você precisa passar os 20 minutos para poder centrifugar o material ou 30 minutos, tá certo? E não ultrapassar, a centrifugação não pode ultrapassar o tempo de 1 hora, viu? Se você ultrapassar o tempo de 1 hora a centrifugação, os eritrócitos começam a se alimentar do carboidrato, daquele açúcar que está no sangue. Então, se você ultrapassar 1 hora para centrifugar esse material, aqueles eritrócitos, aquelas células, ela começa a se alimentar daquele açúcar que tem naquele sangue. E o que pode acontecer é o quê? Quando você for fazer a centrifugação desse material e esse material vai para análise, quando for feito lá o exame de glicose do paciente, a glicose pode dar baixa, pode dar mais baixa. Por quê? Porque os eritrócitos, as células, eles se alimentaram daquele açúcar do sangue, do carboidrato. Então, para não acontecer uma alteração, fica essa dica aí, não acontecer uma alteração no exame do paciente, seguir o tempo de centrifugação de 20 ou 30 minutos e não deixar ultrapassar 1 hora para centrifugar esse material, para não acontecer das células se alimentarem do carboidrato e dar uma baixa na glicose do paciente. Essa é uma das causas aí, veja essa dica aí, flebotomia.